Estarem hoje aqui presentes num período tão cedo. Este trabalho surgiu, a ideia do trabalho surgiu quando eu fiz o estágio de Infecciologia em 2011 no Hospital Egas Muniz, no Serviço de Infecciologia. Na altura o Dr. Kamal Mansinho, que era o diretor, desafiou-me porque a realidade que se via no dia-a-dia do internamento era de que as neoplasias que se vêem habitualmente no doente VIH, que são as definidoras de SIDA, são uma realidade e continuavam a ser as mais prevalentes. No entanto, havia outro tipo de neoplasias que eram as chamadas não definidoras de SIDA, que também, de alguma forma, estavam a começar a ter uma incidência um bocadinho mais aumentada. Em relação aos doentes com infecção VIH, atualmente pensa-se que a principal causa de morte neste tipo de doentes, em cerca de 30 a 35% dos casos, está relacionado com o cancro e uma grande outra fatia também com infecções oportunistas. As primeiras neoplasias definidoras de SIDA, a primeira é o clássico, o sarcoma de Kaposi, nos primórdios da identificação deste vírus, em 82, seguido depois pelo linfoma não-Hodgkin e o carcinoma cervical invasivo, que também está ligado ao HPV. O que se viu foi em 96, com a introdução da terapêutica antirretroviral combinada, que a incidência destas neoplasias que definiam a SIDA, o sarcoma de Kaposi, os linfomas não-Hodgkin e o carcinoma cervical invasivo, têm vindo a diminuir a sua prevalência, e isto é mais verdade principalmente para o sarcoma de Kaposi e para o linfoma primário do sistema nervoso central. Não acontece tanto, apesar da sua incidência também estar a baixar, com o linfoma não-Hodgkin sistémico e com o carcinoma cervical. Por outro lado, e como eu disse inicialmente, outro tipo de neoplasias que não se viam, também tão frequentemente, por vários fatores que eu depois vou explicar mais à frente, também foram aumentando progressivamente. E sabe-se hoje que o risco de um doente VIH ter um tipo de neoplasia não definidora de SIDA pode ser entre os 2 a 3 vezes quando comparado com a população em geral, e que geralmente o seu prognóstico é pior, o que também está, como é óbvio, relacionado com o seu grau de imunodepressão. Este estudo francês e este gráfico é exemplificativo daquilo que eu disse. A partir de 96, com a introdução da terapêutica antirretroviral, o ADC, que são as siglas em inglês, são as neoplasias definidoras de SIDA, a diminuir. Por outro lado, as neoplasias que não definem SIDA a aumentarem. Esta tabela é interessante para as neoplasias não definidoras de SIDA e vemos qual é que é o risco relativo na era pré-terapêutica ART e depois da introdução da terapêutica ART combinada, e nós vemos que o risco relativo para as várias neoplasias, quando comparado com a população em geral, depois da terapêutica antirretroviral, vejam a ordem de grandeza dos valores aumentaram grandemente para os vários tipos de neoplasias não definidoras de SIDA. O porquê deste tipo de doente ter um aumento de incidência de neoplasias? Como é óbvio, o grau de imunodepressão, a contagem de células CD4 abaixo de 200, que definem SIDA, cargas virais aumentadas acima de 100 mil, o próprio vírus VIH pensa-se que pode ter um potencial oncogénico. Muitas vezes estes doentes também têm com infecção por outro tipo de vírus, que dão várias neoplasias, como o HPV, o EBV, o vírus da hepatite B e C e o vírus herpes 8. E também, com a introdução da terapêutica antirretroviral, esta população também sofreu um aumento da sua sobrevida, o que de alguma forma começamos a ver alguns problemas, neste caso neoplasias que anteriormente não eram expectáveis. Para além disso, estamos a falar de uma população de risco, muitas vezes com comportamentos sexuais de risco, grandes fumadores e com hábitos etanólicos importantes. Em relação ao estudo propriamente dito, feito no Egas Muniz, foi um estudo retrospectivo, observacional e não controlado, monocêntrico, há 8 anos, de 2006 a 2013. Os critérios de inclusão, os doentes tinham que ter infecção VIH documentada e de neoplasia simultaneamente. E tinha que haver evidência anatomopatológica de neoplasia. Foram avaliadas várias variáveis, desde a idade, o género, a raça, os estilos de vida, a neoplasia, o seu ano de diagnóstico e o tipo de neoplasia, se era definidora de SIDA ou não definidora de SIDA, as infecções por vários vírus oncogénicos e depois também o contexto da infecção VIH, nomeadamente a contagem de CD4 inicial, terminal, o ratio CD4-CD8, tanto à data do diagnóstico do VIH e da neoplasia, que por vezes era coincidente, e também a terapêutica antirretroviral, qual era o ano de início, o tipo e a duração e o número de óbitos.
Em relação à mediana de idades, e este gráfico é interessante, podemos ver que há uma diferença de mediana de idades de doentes com neoplasia que definem SIDA para o outro grupo de doentes que têm as neoplasias que não definem SIDA. A variação é grande, estamos a falar de uma variação de mediana de idades de 16 anos e a média de 11 anos. Vemos que os doentes com neoplasias definidoras de SIDA são doentes muito mais jovens, em regra. Isto para a população internada. Em relação à distribuição por género dos doentes internados, dos 116 doentes internados, verificou-se que eram predominantemente do sexo masculino e principalmente para doentes com as neoplasias não definidoras de SIDA. A maioria dos doentes eram de raça leucodérmica. Em relação aos hábitos tabágicos, era o predominante, seguido dos hábitos toxicofílicos, que eram mais frequentes nos doentes com neoplasias não definidoras de SIDA, quando comparados com os doentes com neoplasias definidoras de SIDA. Em relação aos hábitos etanólicos, eram mais ou menos equilibrados. Em relação à infecção VIH, 97% dos doentes tinham infecção por VIH1, 3%, isto correspondiam a doentes da África subsaariana, tinham infecção por VIH2. Em relação à frequência por hepatite B e C, quando comparado os dois grupos, a diferença não foi estatisticamente significativa. Infelizmente, por omissão nos processos clínicos e da parte informática, não foi possível tirar conclusões em relação ao HPV e ao vírus de Epstein-Barr. Em relação à frequência dos vários tipos de neoplasias que definem SIDA, dos 68 doentes, portanto eram 116 doentes, 68 com neoplasias que definem SIDA, 66% com sarcoma de Kaposi, seguido de 21% por linfoma não Hodgkin e 13% com carcinoma cervical invasivo. Em relação ao outro grupo de neoplasias, os 48 doentes restantes, a maioria com neoplasias do sistema gastrointestinal, principalmente do canal anal, ligado também ao HPV, gástrico e também hepatocarcinoma. O pulmão era também era a localização, a segunda localização mais frequente, seguido pelos linfomas de Hodgkin e depois, por menor ordem de grandeza, por várias outras neoplasias. Curiosamente, apenas 2 doentes com neoplasia de cabeça e pescoço. Se vimos que é uma população com vários fatores de risco para este tipo de neoplasia e que também tem infecção de VIH, apenas 2 casos em 48 com este tipo de neoplasia. Em relação à terapêutica antirretroviral, se compararmos o grupo com neoplasias que não definem SIDA com os que definem a SIDA, vemos que esta foi mais... A terapêutica antirretroviral foi instituída em 70,97% dos doentes com neoplasias que não definem SIDA, ao contrário de apenas 30,23% doentes que definem SIDA. Poderíamos tirar aqui uma pequena conclusão. Provavelmente aqueles doentes que não tiveram uma instituição da terapêutica antirretroviral precoce e que tiveram, durante um número de meses maiores, com contagem de CD4 abaixo de 200, com cargas virais acima de 100 mil, provavelmente são aqueles doentes que têm uma maior probabilidade de ter uma neoplasia que define SIDA. Em relação ao número de óbitos, dos 48 doentes com neoplasias que não definem SIDA, 47,9 faleceram, e do grupo que tem as neoplasias que definem SIDA, dos 68 doentes, 38,2. Em relação, este gráfico é importante porque podemos tirar aqui algumas conclusões em relação à parte imunológica quando comparamos as neoplasias que definem SIDA com as que não definem SIDA. Verificamos que a contagem de CD4 inicial e a inicial e quando o diagnóstico da neoplasia, que podia ou não ser coincidente com o diagnóstico de VIH, por vezes coincidia, e que a razão CD4-CD8 era maior para os doentes com neoplasias que não definem SIDA, com diferenças estatisticamente significativas. Por outro lado, a carga viral nestes doentes era mais baixa quando comparada com os doentes que têm as neoplasias que definem SIDA. Foi feita uma análise da regressão logística multivariada, com o odd ratio, e viu-se que só se conseguiu um odd ratio assinalável, principalmente para o sexo masculino, para as neoplasias que não definem SIDA, e para a terapêutica antirretroviral. Para a idade é um valor borderline, 1,09. No entanto, pode-se tirar daqui alguma ilação que o aumento da longevidade com o sexo masculino e que a instituição da terapêutica antirretroviral podem ter uma palavra a dizer, podem explicar o porquê deste tipo de neoplasias também estarem a aumentar. Existem algumas limitações deste trabalho, é um processo que o clínico não é informatizado, tem vários tipos de letra e que é muito difícil de perceber por vezes,
muitas vezes é omissa em informação. Estamos a falar de uma população muito específica, que são doentes internados e que é uma população que não foi escolhida. As grandes conclusões são simples. É que, apesar de tudo, as neoplasias que definem SIDA ainda são as mais prevalentes e que as que não definem SIDA estão a aumentar e que, principalmente, isto está associado ao aumento da idade, ao sexo masculino e à terapêutica antirretroviral. Obrigado. Eu queria saber, no caso dos linfomas, que tipos de linfomas é que foram diagnosticados? Foram todos linfomas de alto grau, difusos de grandes células? Estamos a falar de linfoma não Hodgkin ou de Hodgkin? Não, linfoma não Hodgkin. Não Hodgkin, linfoma de Burkitt. Pois, o Burkitt e o difuso de grandes células, sim, provavelmente, foram os não? principais, sim. Obrigada. Em relação aos doentes com VIH que desenvolveram neoplasias que não definidoras de SIDA, houve algum doente que teve mais que uma neoplasia? Não, não houve. Não houve. E das neoplasias digestivas que foram desenvolvidas, qual foi a predominante? Foi canal anal. E hepatocarcinoma, foram as duas. Que também está ligada com a infecção que muitos doentes têm, de hepatite B e hepatite C. Mas foi mais canal anal. E em relação à terapêutica destes doentes, houve alguma dificuldade em relação ao suporte e efeitos adversos relacionado com a virémia, com o controle da virémia, ou não? Isto são uma população muito específica e que nós temos de ter em conta que muitas vezes eles estão em estadio C de VIH. Vamos só dar um bocadinho de água, estou com a boca assim. Vou ficar sem voz. E muitas vezes estão em estadio C de VIH, portanto estamos a falar de doentes que têm contagens de CD4 abaixo de 200, com cargas virais elevadas, e que muitas vezes acabam por não falecer pela neoplasia, mas por infecções oportunistas. Muitas vezes são doentes que é difícil implementar uma terapêutica antineoplásica por este contexto. Sim, e houve muitos doentes sem... Houve muitos doentes sem terapêutica. Sem terapêutica. Muito obrigado. Não sei se a audiência tem alguma pergunta. O cervical? Não, colo do útero. Sim, cervical. O cervical invasivo, cancro do colo do útero. Sim. Houve. Vocês Não é cervical da região cervical, é de pois, colo do como útero. cervical. Sim. Sim. Diz do cérvix só. É outra região cervical. Eu não sei se os colegas têm experiência de tratar estes doentes em outros continentes. Se têm alguma... Faz favor. Não. Mas também a população predominante era masculina, mas sim. Mas não. Os 3 doentes com cancro da mama com HIV. Eu penso que seria interessante agora fazer o contrário, colega, que era ir ver nos centros de referência oncológicos quantos doentes nós recebemos HIV para tratamento e se calhar encontra coisas diferentes, porque estas doentes vêm-nos referenciadas. E acho que outra ideia importante... Vêm-nos referenciadas pelos médicos de família. Sim, outra ideia importante é que este estudo é monocêntrico, mas eu acho que era interessante conseguirmos uma série maior e envolver mais centros que pudéssemos tirar mais conclusões. Esta população é muito selecionada, tem doentes Sim. internados... Não, era só doentes internados. Só doentes internados. Sim. São doentes internados, é uma população muito específica de é uma das limitações do trabalho. HIV-Sida. As doentes que nós recebemos nos centros oncológicos com diagnóstico de HIV e que têm uma doença oncológica pode ser diferente disto. Eu digo, no último ano nós recebemos 3 doentes com cancro da mama, que eu me recordo assim rapidamente. E já recebemos mais, seguramente. Muito obrigado. Vamos